Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão de Equipes de Trabalho. Nós vamos dar início, então, a uma revisão das últimas aulas teóricas, tendo em vista que nós teremos avaliação nas próximas semanas. Um dos temas que foram discutidos aí intensamente foi a questão sobre missão, visão e valores. Como a gente comenta com vocês em sala de aula, é padrão das empresas, né? Simplesmente a ideia é a seguinte: o que se pode produzir para a empresa durante o seu horário de trabalho? Nós que fatalmente vamos trabalhar na indústria, nosso horário de segunda a quinta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18 horas. E na sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. São 44 horas por semana. Então a empresa está preocupada em termos de produção, né? Aplicação da sua capacidade técnica, sua condição técnica para resolver problemas e, no nosso caso, deixar a linha de produção em condições de atender a demanda da indústria naquele momento. Então é comum essas empresas terem visão e missão, tá? Os valores entram como uma questão a mais aí em relação a esses itens que estão sendo discutidos aqui. Então, vocês estão observando aí, são conceitos estratégicos que servem para orientar a tomada de decisão e o famoso planejamento da empresa como um todo, para que a definição do objetivo global e das metas a curto, médio e longo prazo sejam realizadas, sejam conquistadas. Todo empresário ou gestor de um negócio precisa entender muito bem esses conceitos para aplicá-los no dia a dia da empresa e garantir que ela esteja no rumo certo. Por isso nós, como colaboradores da empresa, devemos entender qual é a missão e visão da empresa. Lembrando, né, gente, se formos trabalhar numa empresa estatal, você tem visão e missão também, tá? De uma forma diferenciada, né, no sentido do resultado a ser obtido. Notamos hoje uma profunda melhoria, né, nesse sentido de você conquistar um avanço em termos de tecnologia, resultados dentro das empresas estatais. Já nas empresas privadas, multinacionais e mesmo as nacionais, como elas dependem de resultado financeiro, né, nas vendas, no dinheiro que ela tem para receber, para faturar, então tudo isso faz que haja um diferencial. Ali você está constantemente lutando para que dê resultado. Ou seja, se você não tiver resultado financeiro, inicialmente fecha-se o departamento, depois acaba fechando a empresa como um todo. Tá? Então essa missão e visão de uma empresa, ela é muito significativa e, ao mesmo tempo, todos buscam, né, se orientar dentro dessa premissa que a gente está vendo aqui. Bom, utilizando a missão, a visão e os valores, os gestores podem, então, elaborar o planejamento estratégico, detalhando como farão para alcançar os resultados desejados. Novamente, qualquer empresa, pública ou privada, principalmente a privada, ela busca resultado. E qual é o resultado desejado? Positivo. Que sobre mais dinheiro, né, em caixa, para que ela possa, sempre lembrando, né, pagar os seus compromissos, débitos, nossos salários, matéria-prima que é necessária, manter o estoque e, quando é possível, desenvolver novos produtos, atingir uma nova tecnologia, desenvolver uma nova tecnologia, adquirir essa tecnologia, muitas vezes, que vem de fora, enfim, para que ela possa manter o seu padrão como empresa e manter a sua vida, né, vida mesmo, tá, gente? Como a gente entende, manter a sua vida dentro das suas atividades. Resumindo essa parte, então, gente, missão é o propósito da empresa. Qual é a ideia que a empresa tem? Essa é a missão. A visão é onde a empresa quer chegar ao longo prazo, a um determinado prazo, tá? Onde ela quer chegar. Então, vejam vocês, são coisas diferentes entre propósito e onde ela quer chegar. Então, já temos uma dificuldade em termos de visão. Nós, aqui no Brasil, temos uma tremenda dificuldade em elaborar um projeto,
em fazer um planejamento para 6 meses, 1 ano. Isso ainda, de certa forma, você consegue visualizar. Agora, quando você fala 2, 5, 10 anos, qual é o planejamento da empresa? Então fica difícil, tá? Nós fizemos, inclusive, uma atividade em sala de aula, em que eu pedi para vocês preverem aí, né, o que vocês gostariam de ter aí ao longo dos próximos 10 anos. Vocês, na turma que se encontram, né, estão finalizando o curso técnico, então você já tem a visão, né, como estava no início do ano. Esse primeiro ano seria concluir o curso técnico. A partir do segundo ano em diante, você conseguir um bom emprego, né, se for o caso para aqueles que vão continuar dentro dessa área. Para aqueles que vão continuar seus estudos, seguir, né, com um curso superior, tecnólogo ou um bacharelado, enfim, né, que envolva um curso superior. A perspectiva da sua vida, o que você vai fazer daqui 5, 10 anos, planejamento, né, como que vai ser o seu dia a dia, as coisas que você planeja fazer, cursos, treinamentos, uma língua estrangeira. Então, essa é a questão, né, gente? O que vamos fazer? Qual é a nossa visão para daqui 10 anos? E como eu falei no início, nós brasileiros temos uma certa dificuldade com relação a isso. Porque nós não estamos habituados a fazer isso. Tá? A nossa missão é o propósito, né? O propósito é você se tornar um técnico formado, com uma excelência, né, diante do que foi colocado aqui, das disciplinas, os conteúdos, para você estar bem preparado, para obter um bom cargo dentro da empresa, naquela que você vai atuar. A questão dos valores são os princípios que regem o comportamento e ações da empresa e de sua equipe. Comportamento a gente viu, né, em termos de empresa. Diálogo, as informações claras, corretas, chegando a todos. No nosso caso, precisamos de muito treinamento, muita qualificação, porque como trabalhamos com o setor produtivo, é comum termos que treinar pessoas para desempenhar as funções ali no seu setor produtivo, né? Por mais simples até as mais complexas funções, é uma exigência em função da característica do produto ou do serviço que está sendo produzido naquela empresa. Então, essa constância em termos de empreendimento no que diz respeito à qualificação de treinamentos, qualificação da equipe, o que a equipe pode fazer em termos de treinamento, cursos, curso técnico, como vocês estão fazendo, um curso superior, um curso de aperfeiçoamento. Depois vão ver na sequência pós-graduação, né, dentro da área do setor produtivo. Agora está ficando muito interessante a área da inteligência artificial. E quando se refere à equipe, é o comportamento, né? Aquilo que a gente traz aqui de sala de aula. O nosso compromisso com os horários, comportamento em respeitar os colegas, os superiores, obedecer ordens, né? Porque constantemente você vai estar recebendo ordens para executar tarefas. E você tem que fazer a execução dessas ordens que são dadas. Porque caso contrário, vai ficar muito difícil a nossa permanência dentro da empresa. Então, eu chamo a atenção de vocês aí para essa imagem, né, que diz tudo aí com relação a esses 3 temas que nós estamos vendo. Missão, visão e valores. Quando você for se candidatar a um emprego, sugestão, tá, gente? Tente observar essa empresa, busque lá os dados dela no Google, o que ela tem de visão, de missão, valores. Isso aí fica claramente colocado pela empresa, tá? Isso é aberto ao público. Então a gente pode acessar qual é a missão dela, quais são os valores, qual é a visão que ela tem, né, diante do mercado, qual é o comportamento que essa empresa tem, o que ela tem de valores. Lembra aquela questão que a gente comentou com vocês? Que tem aqueles cartazes lá colocados do lado de fora da empresa. Estamos há 390 dias sem ocorrência de acidentes. Então ela está informando ao público externo, não somente ao interno, que passou já mais de 1 ano que não ocorre um acidente dentro dessa empresa. Então, aquela questão que ela tem a visão, né, para levar ao público. Essa empresa é boa de trabalhar, a informação que a gente tem que todos se sentem bem, ela é legal porque fornece, né, condições, propicia aos seus colaboradores todos aqueles benefícios, né, vale alimentação,
a parte de saúde, plano de saúde, seguro, e é um local bom de trabalhar, tendo em vista que nós sabemos, né, isso já está largamente identificado, não é somente salário que diz para você se aquele local é bom de trabalhar ou não. Salário é bom, é ótimo, mas tem que ver o ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho é dirigido pelas diretrizes dos valores da empresa. E aquilo que nós carregamos como pessoa quando entramos nessa empresa, ou que nós vamos agregar à equipe de trabalho. Tá? É bem simples e é assim que funciona. Bom, então qual é a importância de nós termos uma missão, os valores, a visão da empresa? É uma ferramenta que é considerada fundamental para manter a equipe motivada, focada e unida. Gente, esse é um dos itens bem interessantes quando você está trabalhando, tá? Você está numa equipe, independente ali do nível, né, de conhecimento, da função, do que cada um tem em termos de diploma, por assim dizer, né? Ensino médio, ou técnico, ou superior, não importa. O que importa é a motivação, a união dessa equipe. Ela está focada em obter resultados. Então, isso é o que traz de benefícios para um local de trabalho. O que ela traz, né, de união dentro desse setor com aquelas pessoas que estão ali exercendo sua função. Então, é a partir da sua definição que a cultura organizacional da empresa será construída e vai orientar o trabalho e o comportamento, primeiro dos líderes, depois dos gestores e, logo a seguir, nós, colaboradores, quando entramos nessa função. Eu digo essa função porque eu já comentei com vocês. A tendência de você, técnico em PCP, rapidamente se tornar um líder, um supervisor, ou até mesmo um gerente, é bem interessante, tá, gente? Bem interessante. Então, esteja atento a ter todas essas informações. E esse comportamento que nós trazemos aqui de sala de aula, como pessoa da nossa casa, que vai refletir no nosso ambiente de trabalho, porque lá a gente vai mostrar o que nós somos exatamente. Não é assim que você aparece na sala de aula? Como que você é em sala de aula? Você vai ser também lá no seu ambiente de trabalho. E sempre chama a atenção de vocês, né? Para os perigos, os inconvenientes de um mau comportamento, de uma má tendência a fazer coisas erradas, discussão, né? Falta de atenção, tudo aquilo que acaba deixando a sua imagem profissional de forma negativa. Tá? As empresas não querem mais isso aí. Tá? A gente tem conversado, eu falo para vocês, tenho contato com empresa aí, o pessoal realmente cansou disso aí, tá, gente? Pessoas sem vontade, não estão a fim de trabalhar, sem compromisso, falta por qualquer coisa, isso aí é praticamente imperdoável, é inadmissível. Então, o que é feito hoje? As entrevistas, quando são realizadas, elas normalmente selecionam muito bem os candidatos. Caso, eventualmente, esse candidato que seja aprovado apresente depois algum tipo de deficiência, primeiro ele é orientado, tá? Normalmente é orientado, ajudado a se tornar uma pessoa melhor dentro da empresa. E, por último, caso não consiga obter o resultado esperado pela empresa, fatalmente ele acaba sendo desligado. Então, devemos ter muito cuidado, muita atenção com relação a esse item aí. Bom, ainda sobre a importância da missão, visão e valores. Definir qual é a missão, visão, valores. É importante no processo de contratação de novos colaboradores. Olha, eu não falei para vocês agora há pouco? Na seleção, tá? Nas entrevistas. Então, é um processo importante, tá, para a empresa. Tanto para a parte da empresa, quanto para os próprios candidatos. Para que saibam seu propósito e os valores de uma são compatíveis com os de outra. Então, eu chamo a atenção de vocês. Cuidado quando vocês postam coisas aí nas redes sociais, tá, gente? Eles olham, eles buscam, eles vão ver informação. Tem pessoas que ficam ali, são treinadas, qualificadas, ou uma empresa é contratada só para verificar qual é o teu comportamento diante das redes sociais. Qual é o teu pensamento, o que se faz,
qual é as tuas preferências, né? Música, amigos, diversão, tá? Isso é observado hoje. Por quê? Mais uma vez eu repito. Eles estão cansados. Eles, as empresas, os gestores estão cansados de contratar pessoas que até passam na entrevista, mas lá dentro da empresa acabam se tornando um problema. E de problema, gente, a indústria não quer saber mais, tá? Basta o que nós temos por aí. Bom, então essa cultura organizacional da empresa será acompanhada de forma natural e ainda, ao mesmo tempo, acompanhará o ritmo de todos na empresa, sendo ajustada conforme a missão, visão e valores sendo atualizada, de acordo com o mercado. Então, a necessidade do mercado vai dizer para a gente, né, o que acontece em termos de exigências. Né? Lembra quando a gente estudou ali a parte de novos projetos? Você gosta de novos projetos? Gosta de participar? Faz parte de uma equipe? Quer fazer parte da equipe? Porque a empresa, nesse momento, decidiu que vai fazer novos projetos. Então, tá aí, gente. Tá? Você tem que participar de novos projetos. Trabalho em equipe, pode ser trabalho individual, prazos para serem cumpridos. Então, veja só, gente. É bem interessante. A indústria paga bem? Normalmente paga bem, tá? Mas exige muito do colaborador. Então, muita atenção com relação a esses itens, para que a gente não sofra nenhuma situação desagradável. Tá? Missão. Essa é a razão da empresa existir. Olha só, gente. Tá? Para começar a frase, hein? Razão da empresa existir. Qual é a missão? Tá? Sua missão é o propósito, ou seja, o porquê da equipe trabalhar todos os dias. Missão e propósito. Então, como foi dito anteriormente, ela deve ser reavaliada de tempos em tempos, para assegurar que se mantém de acordo com o ritmo da empresa e do mercado, que a gente acabou de comentar. Esse é o ritmo adequado? O mercado está exigindo isso? É a nossa necessidade atual? Atende o que nós idealizamos para atender o mercado nesse momento? Então vejam vocês como é potencial realmente você ter uma missão, né, da empresa. Exemplo de missão de grandes empresas, só para a gente ter uma ideia, tá? Veja ali, a Avon, ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, serviços e autorrealização das mulheres do mundo todo. A Avon, se não me engano, está com problema financeiro, tá, gente? Uma empresa gigantesca está com problema aí no mercado, hein? Vejam vocês. Com todas essas décadas que eles têm de mercado, de repente eles não acompanharam aí a atualização, o que o mercado quer, os valores dos produtos, né? A gente está imaginando que possa ter ocorrido isso, tá? Coca-Cola, essa empresa todo mundo conhece, está aí no mercado, né? De forma bem ativa. Olha só, refrescar o mundo em corpo, mente e espírito, inspirar momentos de otimismo por meio de suas marcas e ações. Lembrando que a Coca-Cola tem diversas marcas, né, gente? Guaraná, chá, água, né? Então, faz parte do portfólio, né, dos materiais ou produtos que ela tem à disposição do público. E ainda, criar valor e fazer a diferença onde estiver em tudo que fizer. Onde estiver em tudo que fizer. Vejam vocês, né? Como eles são, né, participantes ativos aí no mercado. Agora, na época do Natal, né, que vai se aproximar logo aí, tem sempre o comercial, né, da época do Natal, que é muito intenso, sempre é diferenciado. Vocês estão sabendo, né, que, falando em termos do Natal, né, gente, uma coisa, lembrando das multinacionais aí, a Disney vai fazer o Natal aqui em Curitiba nesse ano, então vai ser uma coisa diferenciada. A Disney também, né, tem sua participação aí no mercado mundial, só como exemplo que a gente vai citando, né. A Samsung, outra grande marca aí de eletrodomésticos, né? Olha lá, ó, inspirar o mundo com tecnologias inovadoras, produtos e design que melhoram a vida das pessoas e contribuem para a prosperidade social ao criar um novo futuro. Então eu já penso no futuro, né? O desenho dos produtos, a qualidade, né? Tudo aquilo que traz satisfação para o consumidor. Legal, né? Nestlé.
Nestlé, né, como se pronuncia, Nestlé, oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutricional que contribuam para uma alimentação equilibrada, gerando sempre oportunidades de negócios para a empresa e valor compartilhado com a sociedade brasileira. Uma multinacional preocupada com os produtos colocados aqui no Brasil. Vocês lembram de cabeça aí algum produto da linha da Nestlé? Estão lembrados? Leite Ninho, né? Vão lembrando aí. Achocolatado. Sobre a visão de longo prazo da empresa, que deve ser usada como bússola para guiá-la, orientá-la para onde ela quer chegar em determinado tempo. Então tem um prazo definido. Todo empreendedor ou gestor tem uma visão de futuro do negócio, mas é preciso defini-la de forma clara e formalizá-la. Aí vocês veem aí constantemente no noticiário, tal empresa ou tal pessoa tem bilhões de dólares, começou com uma empresa pequena, né? Quantos exemplos vocês já ouviram falar, né, gente? Uma empresa pequena, hoje é uma empresa gigantesca, que vale muitos bilhões de mercado. O que levou ela a fazer isso? Tá aí, ó, gente, a visão do seu fundador, ou seus fundadores, né? Onde ela queria chegar, a capacidade de desenvolver tecnologia, a capacidade de pegar mercados que ninguém tinha chegado até então. Todo empreendedor, nesse caso aí, ou gestor, tem uma visão do futuro do negócio. Então ele precisa definir qual é o negócio, né, de forma clara, como ele vai formalizar, pôr tudo preto no branco, pôr no papel. Então, seus colaboradores sabem exatamente o que estão fazendo, participam ativamente, têm as informações necessárias, né? Então veja como é importante, né, as pessoas que dirigem a empresa terem essa visão. Vocês devem ter acompanhado muito pouco, mas ao longo das últimas 4, 5 décadas, nós tínhamos grandes empresas no estado aqui, na região de Curitiba, onde elas participavam de forma ativa, com muitas lojas dentro de Curitiba, dentro do Paraná, muitas fora do Paraná, eram conhecidas nacionalmente. Banco que nós tínhamos aqui, o banco foi vendido. Mas eu me refiro a algumas dessas empresas que simplesmente fecharam. Acreditem vocês. Elas tinham um mercado gigantesco e de uma hora para outra fecharam. Provavelmente faltou a visão de mercado, né, gestão, gerenciamento, né, o controle da produção, né, eles tinham uma produção imensa aí de estoque, era gigantesco, controle de estoque, produtos acabados, distribuição desses produtos. Faltou essa questão para eles. A visão da empresa, assim como a missão, deve ser revista de tempos em tempos, olha, repetindo de novo, hein, para que se mantenha alinhada às tarefas e metas da empresa. Com essa revisão, o risco de desestímulo da equipe, seja por ser uma visão inalcançável ou desatualizada diante do mercado, é reduzido. Então vejam vocês, né? Colocam lá uma visão, né, da empresa, ou a missão, né, se tornar a empresa número 1 do Brasil. Mas ela é uma empresa pequena, não consegue produzir ali para atender a região sul. Como que ela vai ser a número 1 do Brasil? De repente pode conseguir, né? Então vamos estipular um tempo. Vamos lá, 2 anos. Ao final de 2 anos não conseguimos. Então vamos ao seguinte, vamos ser a melhor e a maior empresa com esse produto ou esse serviço na região sul. Opa, legal, na região sul podemos atender. Se não a gente ficar correndo atrás de um resultado, né? Brasil todo. Gente, para atender o Brasil todo é uma questão complicada, viu? Dependendo do produto ou do serviço, você tem que manter equipes de assistência técnica, significa que você tem que ter empresas qualificadas, com pessoal treinado, com material, ferramenta necessária para atender casos de máquinas, quando é produção de máquinas, máquinas instaladas. Imagine se vende máquinas para hospitais no Brasil todo. Legal, Brasil todo.
Quem que vai atender a máquina lá em Aracaju? Você tem uma equipe treinada lá? Você não tem? Como que vai ser feito o atendimento? A principal capital próxima de Aracaju seria Recife. Depois Salvador, né? Temos equipes nessas cidades? Ou é mais fácil manter uma equipe em Aracaju? Principalmente por se tratar de equipamento médico. Então são questões que devem ser bem trabalhadas, bem discutidas, para que não tragam resultados negativos para a gente. O que significa equipamento médico parado? Não está atendendo a demanda. Provavelmente ou um hospital, ou uma clínica, ou um setor de atendimento médico está parado naquele momento. E se ficar parado por 1 dia, 2 dias, 5 dias, como são situações que a gente viu muito lá na região norte do Brasil, infelizmente. É a realidade, né? Devido às distâncias e falta justamente de pessoal treinado. Imagine uma parede de raio-x quebrado lá no interior, numa cidade do norte do país. Só é atendido por um técnico do Nordeste, já é outra região. Tem que vir de avião. Então vejam vocês como é difícil você ter essa visão e missão, se você não tivesse preparo, essa ideia, né, clara, essa visão de onde você quer chegar, todas as exigências que o mercado tem para atender essa demanda que você está imaginando que possa ter. Pode alcançar? Pode, mas você tem que preparar o caminho para chegar até lá. Senão, complicações aparecerão. E como definir a visão? No final do dia, a visão é o sonho do gestor e de todos que trabalham na empresa. Olha que legal, hein, gente? Pode ser definida com a ajuda da equipe para garantir que esteja alinhada com os anseios de todos. Você quer aprender, quer aumentar sua capacidade técnica, quer obter experiência. Para funcionar bem, a visão também precisa ser inspiradora, objetiva e possa ser realizada. Inspirar os teus bons propósitos, objetiva em conseguir atingir esses propósitos. E são, de certa forma, alcançáveis, né? Você pode realizar. Opa, então estou dentro de um sistema, dentro de uma empresa que permite que eu atinja meus objetivos. Vou poder desenvolver projetos, vou poder obter experiência, né? São horas e horas, meses, anos, enfim, que eu vou conquistar fazendo essa atividade aqui dentro da empresa. Exemplo de visão de grandes empresas. Vamos observar? Cacau Show, todo mundo conhece, né? Ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo. Olha só, gente. Presta atenção nessa visão aí, ó. Ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo. Ele não está falando do Brasil, mas sim do mundo. Então, os objetivos deles, os planos, né, em termos de planejamento estratégico, devem levar em consideração que eles vão ter revendas na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Paraguai, América do Sul toda, no México, América Central, Nicarágua, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, América do Norte, Europa. Então, eles já têm um plano para atender esse mercado aí. Impressionante essa visão, né? Petrobras, a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, com foco em óleo e gás, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Então, veja, né, gente, de cara já, né? Aqueles que defendem, né, a Petrobras como brasileira. Primeiro os acionistas, ó. Geração de valor para o acionista. É a visão da empresa, gente. Vai brigar com isso? Com foco em óleo e gás. Agora estão entrando outras fontes de energia, porque todo mundo sabe que a partir de 2030 os combustíveis fósseis vão perder a força que têm hoje, né? Está entrando aí as outras fontes de energias renováveis, que não consomem os materiais fósseis, né? Podem ser renováveis, como a eólica, solar, fotovoltaica, enfim, biomassa, que vocês estão acompanhando, né? Então já faz parte do portfólio dela. Mantendo a segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Principalmente ao meio ambiente, né? Que um desastre, né, quando vaza óleo, petróleo, é complicado. Com os materiais, são materiais fósseis, né? Já os materiais como fotovoltaica e eólico, a redução com risco em relação ao meio ambiente, né, é bem menor.
Então vejo vocês, né? A própria Petrobras provavelmente daqui a pouco vai mudar essa questão aí, né? Por causa ou em função das novas fontes geradoras de energia. Energia, tá, gente? Nem falando de energia elétrica, só energia. Bom, então fica aí a imagem, né? Você tem a visão, a missão, os valores. Veja lá, ó, acompanha lá, ó. Missão: gerar resultados dentro da ética e legalidade para atender às expectativas dos clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e a comunidade. Essa é a missão. Valores: credibilidade, comprometimento, integridade, respeito ao meio ambiente. Visão: agregar conhecimentos, visando melhoria contínua. Lembra as duas palavras famosas, hein? Melhoria contínua dentro do nosso sistema produtivo. Melhoria contínua no processo, nos processos internos, na qualidade dos serviços e no relacionamento com o mercado. Tá? Essa imagem aí ilustra de forma bem clara essa questão que nós estamos discutindo. De novo, agora, questão de exemplos, né, dentro de valores dentro de grandes empresas. A WEG, a famosa multinacional nossa, situada aqui em Santa Catarina, que produz materiais, máquinas e motores elétricos. O que ela fala? Ó, uma companhia humana, trabalho em equipe, eficiência, flexibilidade, inovação e liderança. E realmente quem conhece a WEG, né, quem já fez visita lá, sabe que a empresa cuida muito dessa parte, ela leva muito em consideração. Realmente é uma empresa muito legal de trabalhar. Isso é comentado por pessoas que trabalham, ou aquelas que saíram por algum motivo, né, abrir empresa, ou atender a WEG fora, né, da planta industrial. Então, é uma companhia humana. Valorizamos cada contribuição individual para o nosso sucesso e motivamos as pessoas através da integridade, da ética e do apoio constante para o desenvolvimento pessoal. É muito legal, né, gente? Quando não é só a parte escrita, quando você tem isso acontecendo de fato e de verdade, que é o caso deles aí da WEG, você nota que a empresa atende, né, todas as necessidades e anseios da pessoa que vai trabalhar ali, né? Anseio como pessoa, como profissional, né, para fazer o atendimento, né, ao seu desenvolvimento. É muito legal mesmo. O trabalho em equipe deles, ainda na WEG, trabalhando em equipe, reunimos o melhor do conhecimento, inteligência e habilidade para aprimorar constantemente o trabalho e beneficiar nossos clientes. Gente, constantemente eles estão produzindo máquinas, equipamentos, motores, transformadores gigantescos para atender indústrias do mundo inteiro. A WEG tem uma multinacional na China, consegue imaginar? Então veja como eles são realmente eficientes, né? Trabalham em equipe. E falando em eficiência, todo dia trabalhamos para tornar as coisas melhores. Todos os produtos, processos e desenvolvimento são guiados pelo aumento na eficiência. Veja que eles mantêm o mercado nacional, o mercado mundial, na verdade, com eficiência, qualidade, preço, custos baixos e apresentando sempre produtos de ótima aceitação. Uma empresa desse nível, desse porte, desse tamanho atingir isso, gente, não é de uma hora para outra. E manter ao longo dos anos também não é fácil. Exige muito comprometimento da direção e dos colaboradores. Sobre a flexibilidade, sempre iremos desenvolver novas maneiras eficientes de responder às situações de mudanças e atender às necessidades dos clientes. Olha só como eles estão constantemente observando isso aí, né, gente? O que mais? Sobre a inovação. Novas ideias e tecnologias novas garantem a existência da companhia. É por isso que encorajamos e apoiamos um clima de pensar além do hoje. E ainda sobre a liderança, ser referência no relacionamento com clientes. Gente, eles têm toda essa parte de máquinas, né, motores, transformadores, que atendem o mercado nacional e mundial. E ao mesmo tempo eles estão acompanhando, por exemplo, os carros elétricos. Eles se associaram aos grandes fabricantes mundiais
para desenvolver produtos, baterias, materiais, parte elétrica, essa visão que eles têm sobre inovação. Então, eles buscam constantemente se atualizar no mercado, estão inovando e buscando parceria com grandes empresas multinacionais do setor a nível mundial. Isso é ter visão. Tá? Isso é ter visão realmente. Então, veja vocês aí, missão e visão de novo, ó, valores. Olha lá a missão, ó. Desenvolver e praticar assistência, ensino e pesquisa de excelência em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Exemplo, tá, gente? Como missão, visão. Ser reconhecido como referência em assistência, ensino e pesquisa em saúde. Então, uma escola, uma faculdade, um curso técnico voltado para o ensino de disciplinas ou cursos técnicos na área da saúde. Enfermagem, técnico em radiologia, estética. Valores, ética, humanismo, responsabilidade social, pioneirismo e inovação, transparência, compromisso com a qualidade, sustentabilidade. Vejam só, né, gente? Quanta coisa pode ser colocada aí e identifica a empresa, né? Fica claro aí, uma instituição de ensino. Você aí, como exercício, poderia fazer aí, após o término aí desse momento que a gente está vendo aí, já vem mais um aí, tá? Para a gente conceituar aí esse momento, ó. Né? Qual é a visão, qual é a missão, quais os valores que você identifica ou desejaria identificar numa empresa? Imagina uma empresa aí, né, que produza tal serviço, tal produto e faça essa distribuição em missão, visão e valores. Ó. Mais um exemplo aí, ó. Industrializar produtos eletromecânicos e componentes customizados para o cliente, né? Desenvolvidos através de tecnologia moderna. Missão, hein, gente? Para atender clientes que exigem padrões globais de qualidade. Olha só, olha como a empresa está se posicionando. Que bacana, né? Visão, qual é a visão dessa empresa aí? Vamos ver? Tornar a nossa missão viável e crescente, expandindo os negócios através da exportação de produtos, buscando a economia de escala, em grande quantidade, né? Ela quer falar, com foco no desenvolvimento sustentável. A empresa produz tanto, em termos de qualidade, quantidade, que ela mantém a sustentabilidade dela por anos. Tá? Saibam, gente, que tem empresas aí que têm faturamentos aí milionários, tá? Bilionários. Ela tem... não significa que ela tenha só dinheiro, tá? Acredite que ela tem projetos desenvolvidos, prontos, preparados, para em dado momento ela colocar aquele produto, aquele serviço no mercado. Ela aguarda o melhor momento. Ela não precisa correr atrás, né, se desesperar. Ela deixa preparado uma série de produtos ou serviços que ela pode colocar no mercado que atende o mercado no qual ela está inserida. Isso é legal, né? Por isso são empresas gigantes, né, gente? Sobre os valores, vamos ver lá? Valorizar e respeitar as pessoas que integram a empresa e respeitar o meio ambiente também. Então, vocês estão vendo aí mais um exemplo de missão, visão e valores de uma empresa, genérica essa aí também, mas ela tem uma visão bem ampla, abrangente e de profundidade. Ela está vendo bem além do momento atual. O que acontece aí? Ela está vendo aí 2, 5 anos para frente, tá? 10 anos possivelmente. Legal essa parte, né, gente? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eles eram a 7ª empresa em... como é que a gente fala? Quando você tem o produto, você tem direito ao produto, você desenvolve a patente. Era a 7ª empresa do mundo em patente e acreditem vocês, ficava guardado dentro da matriz e esses produtos entravam no mercado a partir do momento que havia interesse para ela. Por isso que eu estou falando para vocês sobre isso, tá? Porque eu vivi isso aí. Então tinham patentes, a maioria a favor dela, e acreditem vocês, patentes contra os produtos que ela tinha. Por que isso? Porque se o mercado mudasse, de repente, ela poderia mudar a rota dos seus produtos. Ela já tinha patente para um determinado produto, uma linha de serviço, ou seja lá, uma linha diferenciada.
Isso é visão, gente. Isso é visão, tá? 7ª empresa do mundo em patentes. Você sabe que a patente é registrada e por 10 anos só você pode explorar aquele material. Então, ela explorava ou não. Ela deixava livre, né, em conformidade com as necessidades do mercado. Essa foi a primeira parte. Deixa eu passar para vocês aqui agora a segunda parte. Da nossa revisão. Então, vimos missão, visão e valores. Código de ética. Lembram? Foi muito discutido aqui em sala de aula. Código de ética da empresa, nós profissionais. Né? Todo mundo tem código de ética. Não temos em sala de aula? Respeito, comportamento, né? Respeito aos professores, às disciplinas. Isso é um código de ética, né, gente? Ou você tem ou não tem. Se você não tem, sinto muito. Um código de ética é anticorrupção. Vai entrar a palavra corrupção aí, vocês sabem por quê, né? Em função dos últimos anos que aconteceu no Brasil. Dentro da indústria, é um documento que estabelece os padrões de comportamento e conduta que devem ser seguidos por todos os funcionários, do mais simples cargo até a alta direção, e partes interessadas, empresas terceirizadas, os seus fornecedores, os seus consumidores também acabam sabendo. Verdade é essa, tá? Visão do quê? Evitar a corrupção e promover a integridade nas relações comerciais. Gente, você tem relação comercial em que sentido? Licitação. Licitação do governo, municipal, estadual, federal. Tem os pregões que eles falam lá, né? Você coloca a tua empresa lá para... cadastra a empresa, né, com documentação para que possa participar dentro da sua área de atuação, dos seus produtos, logicamente, serviço. E vem a questão, né, de preço, ganhar no preço, ou algumas vezes é por qualidade, né? Isso é uma questão em que se discute muito. Nem sempre o preço significa que é o melhor produto. É uma questão aí difícil de dizer. Constantemente a gente vê empresas que são desqualificadas, já com o contrato assinado em andamento, mas são desqualificados porque simplesmente não conseguem cumprir o contrato. Porque não tinham qualificação, gente. Então a questão de menor preço aí, muitas vezes conduz aí a uma situação que é a lei, né? É a lei, vai fazer o quê? Mas compromete o andamento de uma obra, por exemplo. Então isso ocorre, tá? Quando você vai vender para uma empresa, ou vai comprar de uma empresa, qual é a relação lá com o setor de compras ou o setor de vendas, né, dependendo de que lado você está. Então você tem que ter aí esse código de ética, né, deve ser bem transparente, a orientação da empresa deve ser bem clara para evitar situações, né, que vocês todos sabem, já ouviram falar, né, corrupção, suborno e outros problemas aí que a gente acaba ouvindo, né, ao longo do tempo. O código deve definir os princípios éticos e as regras de conduta que devem ser seguidas em todas as interações com clientes, olha, clientes, fornecedores, órgãos governamentais e outros stakeholders, outros sistemas de troca de comércio, por assim dizer, né? B2B, B2C, né? De indústria para indústria, indústria para cliente, cliente para indústria, enfim. São as situações que a gente já viu aí, né? Então isso tem que estar bem claro, tá, gente? E saibam que tem muita empresa que não tem esse código aí, tá? Eu sempre chamei a atenção de vocês, de repente vocês vão ser chamados para trabalhar em empresas aí, que justamente vão pedir para você fazer um documento relativo a essa situação que a gente está vendo aqui, tá, gente? Não é nada excepcional, tá? Vocês vão buscar informações aí, existem diversos documentos postados aí, e vai ter aquela famosa conversa com a direção, né? Qual a ideia, onde vocês querem chegar, baseado no quê? Temos modelo, vocês querem seguir o modelo? Qual é a posição de vocês? De repente a empresa trabalha só com órgão governamental. É uma situação bem sutil, né? Órgão governamental é difícil de trabalhar. Em função dessas questões aí, né, gente? Documentação, prazos, entrega, garantia, documentação,
a confiança que você vai entregar o produto ou serviço. Tá? Então, é uma coisa que deve ser bem definida dentro da empresa, para que ela consiga honrar os compromissos. O que mais aí? Princípios e valores. O código deve refletir os valores da empresa, como honestidade, respeito, transparência, responsabilidade social. Deve estabelecer os princípios que guiam as ações de todos. Então vejam vocês. Código que deve refletir os valores da empresa. Honestidade, respeito e transparência. A verdade é a seguinte, né, gente? Essa é a boa vivência como pessoa e a boa convivência entre as pessoas, no caso, entre as empresas, né, para evitar situações desagradáveis. Mantendo a melhor transparência. É bacana quando você trabalha com empresas diferentes, ou quer ter o cliente, ou quer ter o fornecedor. São as duas situações, né? Quando você tem conversas bem interessantes. É bacana, você precisa ver. O que você tem, como é que se fornece, quanto que custa, quanto que é. Você acaba sabendo informações da empresa. Você, da tua empresa também, eles acabam sabendo, né? Porque eles acabam fornecendo para você, eles sabem que você vende, né, aquele material. Aí eles perguntam qual é a participação tua no mercado, vocês faturam bem, porcentagem, sabe? Acaba tendo uma conversa assim. Algumas vezes, algumas empresas às vezes não comentam nada, né? Não abrem, outras, né, devido ao acesso às informações, né, a esse diálogo amigo entre as empresas, porque elas acabam sendo parceiras, né, ao longo de décadas, às vezes, a gente acompanha aí, anos, décadas, então acaba tendo essa intimidade entre as empresas. É bacana, né? Uma ajuda a outra, né? Aquela situação. Gente, não tenho dinheiro para pagar, você pode fornecer o material? Vamos fornecer, porque é o tradicional consumidor, né? Há décadas você compra, uma situação difícil agora não significa que você não possa sair, né? Todo mundo passa por dificuldades, né? Normalmente. Fornece material, deixa lá cobrar, né, em determinado período, ou combinam lá 120 dias, 180 dias, que dá tempo para a empresa se recuperar e fazer o pagamento. Às vezes, quem você compra não tem o material, mas você compra mesmo assim. Ou você pode fazer a nota fiscal, pode fornecer. Tem um sistema, tá, gente, tributário que permite você emitir nota fiscal. A empresa emite e já pode, inclusive, descontar, vamos dizer, uma duplicata, fazendo dinheiro para ela. Então, o teu fornecedor, de repente, está com problema, você ajuda ele nesse sentido. Deixa ele faturar um material lá, um componente, uma peça, enfim, que não tem ainda. Ou ele não produziu, ou não tem ainda, mas já vai gerar um dinheiro para ele. E daqui 45 dias, 60 dias, ele entrega e você vai colocar na linha de montagem. Aí você monta, produz, vende. E aquela tua empresa, teu parceiro lá já recebeu. Então você tirou ele de uma situação momentânea de dificuldade. Isso é uma realidade, tá, gente? Para algumas empresas, tá? E é bacana. É somente com empresas confiáveis que a gente faz isso, tá? É bacana que uma ajuda a outra. Porque você vai querer que teu fornecedor desapareça do mercado? Claro que não, né? Se ele é o teu fornecedor, você quer que ele fique ali eternamente fornecendo material para você. É simples, né? Normas de conduta. O código deve incluir regras específicas sobre como lidar com situações de conflito de interesses, recebimento de presentes, relações com agentes públicos, uso de informações privilegiadas, entre outros aspectos. Informações privilegiadas, acabei de falar para vocês aí, né? Você saber do teu fornecedor e o teu fornecedor saber de você, a situação. Ó, me ajuda aí que eu estou precisando. Claro que você não vai ficar contando para ninguém isso, né? São entre as empresas. Muitas vezes entre você e a pessoa que está ali dentro só, do departamento. E mais ninguém, tá? Gente, interesses. Recebimento de presente. Ó, recebi um celular da empresa lá, ó. Eles fizeram questão de trazer que eu trouxesse. Tudo bem, vou levar. Só que eu vou comunicar à minha empresa aqui, ganhei um celular. Levo lá para a empresa e falo aí, ó, ganhei um celular. O que eu faço? De repente o diretor a gente fala, pode ficar com você, te autorizo. Não, daqui, vamos fazer um sorteio no final do ano, no Natal. Transparência, gente. Ah, você ganhou? Significa que toda a empresa, todos participaram desse momento. Você que está em contato. Então vamos passar aqui para todo mundo aqui dentro da empresa. Justo? É justo? É a opinião de cada um. Ah, não acho justo. Norma de conduta, hein?
Proibição de corrupção. O código deve proibir qualquer forma de corrupção ativa ou passiva, aquela que você é o agente ou é o receptor da ação, como pagamento de propinas, subornos ou qualquer outro benefício ilícito para influenciar decisões. E quem disser que isso não tem no mercado vai estar mentindo, tá? Eu não vou mentir para vocês, tá? Isso acontece no mercado. São situações, logicamente, você, se for o caso, leva para a tua gerência, ou lembram, tem os canais de comunicação. Por que os canais de comunicação, gente? Com quem que eu falo numa situação dessa? Vou falar com o porteiro da empresa, com todo o respeito? Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a função dele. Vou levar para a gerência, para a direção. Ó, foi pedido aqui um valor para que a gente possa fornecer material. É viável? É possível? A direção define. Ah, pode sim, 1%, ou sei lá, um valor em reais, e leva a proposta. É o máximo que eu posso fazer. Tá? São situações que acontecem, gente. Então não ache você que não vai acontecer, viu? Acontece. Claro que se o teu produto é único, né, todo mundo só compra de você, você fala assim, ó, o preço é esse. Quer, não quer, vou passar para outro. Mas como é difícil acontecer isso? Mas é uma coisa que acontece, tá, gente? Então, leva a uma série de situações que a gente deve levar em consideração, tá? Primeiro, é a redução de riscos. Um código de ética e anticorrupção bem estruturado, bem elaborado, bem claro para todo mundo, ajuda a reduzir os riscos de corrupção e irregularidades, protegendo a empresa de prejuízos financeiros e danos à reputação. Ah, imagine, né? Como você pode ser questionado com relação ao teu produto que está sendo colocado. Quem está fornecendo para você também, da mesma forma. Olha, forneço para você, se você me der tanto de valor aí. Né? São situações que acontecem, tá, gente? Não vou falar muito, mas vocês ficam sabendo que existem, tá? Já exemplifiquei aí. Segundo, melhoria da cultura organizacional. O código contribui para a construção de uma cultura organizacional mais ética e transparente, promovendo a confiança entre os colaboradores e as partes interessadas. Construção de uma cultura organizacional. Ética e transparente. Gente, aquilo que a gente comenta, né? Ah, essa empresa é muito séria, muito competente. É o que você ouve falar dela. É simples, tá? Esse é o comentário que você acaba tendo sobre a empresa. Terceiro, você cumpre com a legislação. O código ajuda a empresa a cumprir as leis anticorrupção e outras regulamentações aplicáveis, evitando riscos legais e sanções. Depois de toda aquela confusão que houve aí, né, alguns anos atrás, foram tomadas decisões aí com relação a leis, regulamentações, né, que se aplicam aí aos mais diversos setores, tá, gente? Para evitar essa situação aí, né, que estava aí, né, não tinha mais controle, fora de controle. E assim mesmo tem que ser revista de quando em quando para evitar que ainda possa levar a alguma situação de risco. O item 4, legal, né? Aumento da produtividade, um problema que a gente sempre discute aqui em sala de aula. A ética e a integridade são fatores importantes para o bom desempenho dos negócios e a adoção de um código de ética e anticorrupção contribui para o aumento da produtividade e da eficiência da empresa. Claro, se a empresa é eficiente, trabalha com transparência, todo mundo trabalha com alegria, está dentro daquele setor, dentro da empresa, atinge seus objetivos profissionais, claro que você vai aumentar a produtividade. Isso é uma questão de lógica. Aplicações. As aplicações do Código de Ética são as seguintes. Vamos ver? Primeiro, relações com agentes públicos, as empresas públicas. O Código deve estabelecer regras claras sobre como interagir com agentes públicos, incluindo a proibição de qualquer forma de suborno ou vantagem indevida. Já comentei com vocês alguns exemplos aí, né? Mas existe, tá, gente? Existe código, tá? Isso é feito, né, para que acabe, né, tendo uma melhor relação entre o setor público e privado, principalmente, tá? No fornecimento ou prestação de produtos ou serviços. Relações com fornecedores. O código deve definir as regras de conduta na seleção e relacionamento com fornecedores, evitando a corrupção e promovendo a transparência. Vocês estão observando, né? Sempre evitar uma situação em que envolva suborno, tá, gente? Dinheiro. Ou indo ou vindo, não importa.
Então se promove aí a transparência da empresa. Então tem empresa aí que a gente sempre conheceu ao longo da profissão nossa aí. Nossa, os caras eram intransigentes. Mas nem falasse, né? Que a gente ficava ouvindo, ouvia umas conversas, né? Tentava algum tipo de contato comercial diferenciado. Não, não existia isso. Nem toque no assunto, nem entre em contato com a empresa. São empresas muito idôneas, né? Eles preservam muito o nome deles, né? Gente, eu não esqueço, hein? Idôneas, nós temos empresas aí já com mais de 100 anos no mercado, hein? 100 anos no mercado. A empresa não vai querer perder o nome dela por qualquer coisa. Pode ter certeza. O código deve orientar as ações de comunicação com clientes, evitando práticas de marketing enganosas ou que possam ser interpretadas como corrupção. Olha só, gente. Pessoal, questão de marketing enganoso aí, se vocês tiverem contato com o pessoal de marketing, é uma preocupação deles, tá? Você vai lançar um produto ou um serviço, e esse produto ou serviço, né, apresenta ali uma característica, uma vantagem, e passa um tempo, descobre-se que não tinha aquela característica, não tinha aquela vantagem. Recentemente, uma empresa aí foi proibida de comercializar um produto e ainda pagou uma multa milionária, mas milionária mesmo, porque eles promoveram o marketing do produto alegando que tinha uma vantagem lá específica. E acabou não apresentando essa vantagem. Pagaram caro, tá? Então, o pessoal de marketing hoje, né, chama a atenção da empresa para evitar essa situação aí, para não levar a questão de um produto que não traga aquela qualificação e ainda ser interpretado aí como um momento de corrupção. Pior ainda. Ou sei lá o que é pior, né? Resumindo essa parte aí, gente. Um código de ética e anticorrupção, bem elaborado, é uma ferramenta fundamental para promover a integridade e a transparência nas empresas, protegendo-as de riscos e contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura organizacional mais ética e responsável. Então, né, um tema, né, até recente, comentado a vida toda, mas em forma de lei, de legislação, é recente, devido às situações que vocês já acompanharam aí num passado recente aí, para evitar, né, toda aquela situação desagradável, né? Aí colocou em nome, em risco, né, o nome da empresa. Tinha empresas aí há décadas no mercado, sujaram o nome, tiveram que mudar o nome da empresa, desabilitar a empresa, criar uma nova empresa. E para que tudo isso, né, gente? A gente viu o resultado aí, né? Então, são situações desagradáveis. Né? Citei para vocês empresas que a gente conhece aí, e não dá nem para ter contato com a empresa se quiser comentar alguma coisa de vantagem. Ou para eles ou contra eles. Nem pergunte, nem chegue perto. É inadmissível esse tipo de conversa. Então, isso é uma cultura, tá, gente? É uma cultura da organização, da empresa, das pessoas serem honestas, cumpridoras com seus compromissos, seus objetivos. É bem interessante. Estejam atentos a essa questão. Então, a parte 3 foi. Desculpe, a parte 2. A parte 3 é agora. Envolvendo a nossa terceira aula aí que nós tivemos. Tratava aí sobre a responsabilidade técnica, a nossa responsabilidade como indivíduo, a corresponsabilidade. É uma palavra interessante, de certa forma ela é nova, tá, gente? Confesso para vocês que esse termo é novo na indústria, né? Pelo menos máximo de 10 anos atrás aí você não tinha esse tipo de conversa. Hoje ela vocês estão vendo em material de aula, isso aí não era comentado em sala de aula. Material de aula, tá, gente? Corresponsabilidade. Então vamos ver aí, vamos ver do que se trata? Vamos rever então? A responsabilidade está associada à capacidade existente no sujeito ativo de direito para entender as consequências das suas ações, da qual surge a obrigação de satisfazer e reparar uma culpa. Opa, se eu fiz algo de errado, o que é esse errado?
Quando se entende que a obrigação compete a mais de um indivíduo, fala-se de corresponsabilidade. Vamos ver então em detalhes do que trata isso aí. Vamos ver a empresa. Para que uma empresa cresça e se desenvolva, é crucial que as responsabilidades dentro dela sejam divididas entre os profissionais e setores responsáveis, mas que tudo seja feito tendo um objetivo em comum. E um outro ponto que também se faz presente nessa hora é a conexão entre os setores e estes profissionais. Desculpe. Gente, você está dentro de uma equipe como nós vimos até então. Tanto é que a disciplina é trabalho em equipe, gestão de trabalho em equipe. Qual é a tua responsabilidade dentro da equipe? Ah, eu sou só mais um ali. Não, isso não existe. Tá? Não existe. Você tem uma participação. Não importa qual seja. Ah, você faz a parte de desenho, faz a parte de cálculo, faz a parte de escrita da referência das peças, do planejamento do projeto. São diversas situações que podem conter profissionais como nós do PCP. Então, existe um organograma, lembra que a gente estudou organograma? Existe a equipe, como é que ela está dividida? Ah, vamos aqui, ó. 10 dedos, 10 funções. Qual é a tua função? De 1 a 10. Ah, estou na função 7. Opa, está aqui a função 7. O que diz respeito à função 7? Ela tem esse comprometimento, estas atribuições, é exercida por um técnico com estas qualificações, curso técnico, curso superior, pós-graduação, fica bem definido. Então, vocês estão vendo. A sua função dentro do organograma é definido. A tua função, capacidade técnica dentro do organograma, dentro da equipe, é bem definida. Você está qualificado para exercer a sua função. Então, a velha frase, né? Ninguém caiu de paraquedas naquele setor. É qualificado, é treinado muitas vezes, adquiriu experiência em outros setores, por isso veio para esse setor agora, com as 10 funções que a gente está dando como exemplo. Qual é a tua responsabilidade? E dos teus colegas que estão ali no setor, qual é a responsabilidade? Nós fazemos uma parte de uma equipe com 10 colaboradores. A nossa responsabilidade está dividida em 10. Ah, significa que se eu errar, os 10 pagam? Provavelmente. Vai recair sobre os 10. Mas você é o responsável por determinada parte do projeto. Estamos usando como exemplo, tá, gente? Ou parte da produção, não importa. Então, cada um tem sua responsabilidade. O grau dessa responsabilidade vai ser levado em consideração em função de quanto, né, pesa no processo produtivo ou desenvolvimento do projeto, ou seja lá o que for, essa parte que você está ali incumbido. Ah, equivale a 10%, equivale a 80%? Então veja a nossa responsabilidade, o nosso compromisso ético em fazer as coisas certas, dentro do prazo que foi solicitado, o trabalho em equipe, a nossa honestidade, a nossa participação. Já falamos bastante aqui, né? Está bem claro isso aí. E no contexto industrial, como é que funciona isso aí? A corresponsabilidade no contexto industrial significa a partilha de responsabilidades e atuação conjunta de diferentes profissionais e departamentos para atingir objetivos comuns e garantir a qualidade e segurança dos processos. Então, todo mundo está envolvido, cada um tem sua participação para que a gente atinja o objetivo. Qual é, gente? O produto final, o serviço final, para trazer ali um produto para a empresa com qualidade, que vai satisfazer o mercado, satisfazer o cliente, dar ganho para a empresa, para manter o departamento, para manter a indústria em funcionamento. Ninguém está ali por diversão. Ah, vamos ver se vai dar certo. É meio estranho falar isso dentro da indústria, né? Ah, vamos ver se melhora o meu comportamento. Olha a minha cara. Então, vocês estão vendo aí, né, gente? Garantir a qualidade e a segurança de todos os processos. O que mais? O que implica? Ao contrário de um modelo de responsabilidade individual, todos os envolvidos compartilham a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das ações, pelo resultado, positivo ou negativo, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente. Por que trabalho em equipe funciona dentro da empresa, dentro da indústria? Porque todo mundo corre atrás do mesmo objetivo. Lembra aquela frase? Todo mundo chuta a bola para o mesmo lado.
né? Eu chuto para frente, outro chuta para trás. Não pode, gente. Chuta todo mundo para frente. Para atingir o objetivo. Então, é um trabalho em equipe. A gente quer conquistar o melhor para a empresa, o melhor para a equipe. Quer atingir os objetivos, dar os resultados esperados para a empresa. Por isso, a nossa qualificação aqui nesse momento. Por isso, estamos sendo preparados. E os envolvidos? Em vez de atribuir a responsabilidade por um projeto ou processo a um único indivíduo, a corresponsabilidade implica que todos os envolvidos têm um papel na garantia do sucesso, para que a gente obtenha sucesso de fato e de verdade. Então veja vocês, gente, como é importante e como é interessante essa parte aí, tá? Como ela atende, né, a um quesito da empresa. Repito, tem empresas que às vezes não têm esse tipo de organização. Vocês podem organizar, dar sugestões, né, para que melhore a produção, a produtividade, a qualificação, a equipe trabalhe com melhores objetivos, a ansiedade de cada um, a conquista da experiência profissional. Às vezes até o ganho profissional, né, o salário melhorar, porque não tem distribuição de cargos. Então tudo isso faz com que melhore, né, o setor ou aquele departamento. Muita coisa bacana pode ser desenvolvida mesmo. A corresponsabilidade exige que os profissionais trabalhem em colaboração, compartilhando informações, conhecimentos e experiências para alcançar objetivos de forma mais eficiente. Tá aí, gente. Né? A tua experiência, teu conhecimento, o que você sabe, passa para o colega que não sabe. A experiência que aquela pessoa tem e você não tem, em termos de conhecimento, como solucionar um problema, como se comportar. Ele passa para você a experiência, te dá todas as dicas. Né? Fala, ó, faz assim, presta atenção, registra, anote o que foi passado para você. Deixe tudo bem claro para que você possa, né, exercer a sua atividade de forma bem tranquila. Então tá aí, tá, gente? Conhecimento e experiências para alcançar os objetivos de forma mais eficiente. De quem? Da empresa, do projeto que está envolvido. Sobre os departamentos. A corresponsabilidade pode se aplicar entre diferentes departamentos, como o setor de produção, o setor de qualidade, o departamento de engenharia, a segurança do trabalho, garantindo que todos os aspectos de um projeto ou processo sejam considerados e gerenciados de forma integrada. O que acontecia aí algumas décadas atrás eram departamentos totalmente separados. Você até poderia conhecer as pessoas, ter amizade, mas ninguém parava para discutir assunto de um e do outro. Porque o departamento era separado. Essa era a visão que nós tínhamos dentro das empresas, tá, gente? Olha, nacionais e multinacionais, tá? Era assim que a gente enxergava. Né? Você não podia levar um problema para discutir. Ó, estou com esse problema, podemos resolver. Ou eles têm um problema, como é que resolve? Era uma outra situação que era trazida quando era caso extremo. Hoje não. O que acontece hoje? Lembra o exemplo que eu passei para vocês? Temos uma empresa aqui na cidade industrial que tem um quarto, né? Um quarto da sala de vocês e sala de aula de vocês que eu conheço aí. Tem um quadrado ao lado do outro. Fica ali uma pessoa da gerência, alguém da produção, alguém do RH, alguém da administração. É uma pessoa de cada setor. E é trazido um problema, apresentado um problema. Manutenção, segurança do trabalho. Ó, estamos com esse problema aqui, ó. Exemplo, a fita está rasgando, né, na hora que é puxada aqui, ó. Não poderia rasgar. E está rasgando facilmente. Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão? Gente, olha o problema que estou trazendo para vocês, ó. Uma fita que está rasgando no momento que é puxada. Mas isso não é problema da produção? Pode ser. Mas, de repente, alguém na manutenção tem uma ideia a respeito desse produto aqui. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo simples aí, para a gente poder entender. Alguém da administração, sabe se lá teve uma vivência, já viu algo referente a um produto similar? Então, a opinião de cada um é trazida, e acreditem vocês, o que vem de respostas, possíveis soluções, tudo é registrado, anotado,
e depois é discutido por pessoas específicas, grupos mais específicos. Primeiro é levantado o problema e é levado ao grupo para que sejam dadas soluções para possíveis soluções. Esse famoso momento é o tal do brainstorming. Começa com o brainstorming, tá? Que vocês ouvem falar. Depois vem outras características, outros processos aí que envolvem o setor de qualidade. Vocês não estão fazendo a disciplina de produtividade e qualidade? Espinha de peixe, né? Diagrama de Pareto, PDCA, é por aí, tá, gente? Você tem um problema, é sempre assim, você tem um problema, quer solucionar o problema, tá? Então você pega a opinião de várias pessoas, de vários departamentos, para que possamos tentar trazer uma solução rápida e integrada e possa solucionar o problema. Sobre o engajamento, a corresponsabilidade pode trazer diversos benefícios, como maior engajamento dos funcionários. Pense nessa situação que as pessoas de vários departamentos estão ali. Olha, eu posso dar uma sugestão e é aceita na empresa. Eu participo da solução do problema. Olha que legal. Eu sou ouvido. Qual é a satisfação que você vai sentir, gente? Pensa direito sobre isso. Muito provavelmente você vai se sentir valorizado, né? A minha opinião faz diferença. E vai que a tua opinião resolve um problema. Ou é aceita para resolver o problema. Então tem o engajamento dos funcionários, melhor qualidade dos produtos, vai melhorar os produtos, serviços, maior segurança e redução de riscos, além de um ambiente de trabalho mais colaborativo e motivador. Olha, o que a gente viu já de situações em que pessoas, parecido com esse sistema que eu comentei com vocês aqui, problemas que tinham nas máquinas, esse eu vivi porque eu presenciei, tá, gente? Eu fazia parte do departamento de manutenção. Tinha um problema de produção em alguns tipos de modelo de máquina. E com a nossa vivência no mercado de trabalho, no mercado consumidor, quando estava lá com o equipamento trabalhando, a gente via o problema. Via e já vendo qual era a solução para aquele problema. Então você via um problema e já dava a solução no local de trabalho. Essa máquina está instalada aqui na capital, fora do estado, então veja o problema. Tinha que resolver o problema. A gente dava um tempo, juntava a situação, né, as informações sobre a situação e trazia para o setor de produção. Olha, está ocorrendo esse problema aqui, ó. Nós estamos resolvendo dessa maneira, nesse momento. Vocês concordam com isso ou vocês têm uma solução melhor? Outra empresa, você ia fazer manutenção, outra empresa que eu trabalhei, e você tinha uma situação lá que você, de repente, não sabia como agir. O que poderia ser feito? Você ligava para um helpdesk, a pessoa lá que você atendia, eu conhecia todo mundo, eram conhecidos da gente, né? E falava para o meu amigo lá, escuta, com tal problema aqui, o que você sugere? O que é mais fácil para começar a resolver o problema? Ah, qual é o modelo da máquina? Ah, é tal. Faz o seguinte, para esse modelo de máquina, você mexe em tal placa, ou vá no programa lá, que tinha um programa que fazia operar todo o sistema, vá no item 15 e acione tal módulo, faça tal mudança. Você ia lá, fazia isso tal, fazia alteração, legal. Fazia a máquina funcionar, resolveu o problema. Aí você avisava o teu colega lá do helpdesk, funcionou. Gente, o que significa isso? Eu tinha a responsabilidade de trazer a solução para o problema. Muitas vezes eu sabia o que fazer e fazia a solução. Algumas vezes eu não sabia, ou ficava em dúvida por causa do modelo de máquina, eram muitos modelos de máquina, mas eu tinha um helpdesk 24 horas por dia que alguém ficava lá para me atender, em caso de necessidade. E a orientação era 100% de acerto. Então veja vocês, gente, como é legal, né? Você tinha todo o suporte, você era um técnico, engenheiro de campo e tinha um suporte técnico para atender você. Ou seja, você resolveu o problema. Então, é colaborativo, né? Várias pessoas, vários profissionais estavam envolvidos e era motivador para a gente que estava em campo. E na fábrica, como é que funciona? Em uma fábrica, a corresponsabilidade pode ser aplicada na produção, onde a equipe de produção, a equipe de qualidade e a equipe de segurança trabalham em conjunto para garantir a qualidade do produto, a segurança dos trabalhadores e a conformidade com as normas e regulamentos. Aí você pode colocar qualidade,
produção, segurança, pode pôr manutenção, engenharia de desenvolvimento, pode pôr todo mundo, tá, gente? Teve alguma situação de dificuldade, de problema? Chama a turma. Ó, gente, rápido aqui, estamos com a seguinte situação. Ainda mais agora, né? Tudo para fazer reunião por WhatsApp mesmo, dá a tua opinião sobre esse problema aí. Pode ser mais rápido até. O que acontece? Está já antevendo uma possível solução de problema que vai representar uma situação de ou parada de máquina, ou parada da produção, atraso na entrega, atraso no produto final. Vai comprometer todo o setor produtivo. Como a gente faz parte do setor produtivo, então a gente está ali justamente, né? Pessoal, essa é a nossa preparação aqui em sala de aula. O que vou fazer para resolver o problema? Não espere acontecer, não espere a parada, não espere a quebra, já tentei resolver, tá? Eventualmente vai acontecer a parada e a quebra, não tenha dúvida. Mas se você puder antecipar, já tente, né, ver qual é a solução. Significa que você consegue antever problemas. Parabéns, você está muito experiente, está muito proativo aí na tua atividade profissional. Isso é o que o professor deseja de você. Sobre as ferramentas. Para implementar a corresponsabilidade, as empresas podem utilizar ferramentas como o estabelecimento de metas e indicadores de desempenho. Lembra os KPIs? Tem disciplina que vocês estão vendo aí os KPIs, tá? Vamos ver mais algum aí agora no terceiro trimestre, tá? Indicador de desempenho, KPI. A criação de equipes multidisciplinares, a promoção do diálogo e da comunicação, e o treinamento e desenvolvimento dos profissionais, que tanto eu insisto com vocês aí, quando vocês forem desenvolver a atividade profissional de vocês. Se a empresa que você for trabalhar já estiver desenvolvendo essa parte aí, ótimo, parabéns. Se não tem, apresente sugestão. Olha, preciso da opinião de vários colaboradores dos demais departamentos. Preciso qualificar, treinar profissionais, melhorar a comunicação, trazer experiências daqueles que sabem mais para aqueles que sabem menos. Lembra aquela questão que eu discuti com vocês? Qual é o tempo que a gente deve ficar dentro de uma função? Aí, ao final desse prazo, que é 2 anos, você deixa a função e vai fazer outra atividade e outra pessoa vai desempenhar a sua função, já treinada, qualificada, porque você vai para outra função ser treinado e qualificado. Não significa que ninguém vai pegar o teu lugar, você não vai pegar o lugar de ninguém, é ter gente pronta, preparada para, na eventualidade da falta de um, outro executa a atividade. Falei para vocês, né, gente? As pessoas morrem, as pessoas se aposentam, as pessoas ficam doentes, eventualmente não podem trabalhar. Ah, hoje não vamos funcionar a máquina X porque o operador não veio trabalhar. Que legal, que informação bacana. Então vamos cruzar o braço agora e esperar a pessoa se recuperar. Sem comentários, né? Já deu para entender o que pode acontecer. Para finalizar, qual é o modelo? A corresponsabilidade no ambiente industrial é um modelo de gestão que busca a partilha de responsabilidade, vamos dividir, co-dividir a responsabilidade, e a atuação conjunta de diferentes profissionais e diferentes departamentos, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo, eficiente, seguro, que vai dar o resultado que a empresa espera. E nós vamos cumprir com os nossos objetivos, nossas metas, dentro da visão, da missão, dentro dos valores da empresa, mantendo os nossos empregos de forma bem eficiente, porque nós somos profissionais capacitados. Legal, gente? Essa era a revisão que nós tínhamos para apresentar. A partir da próxima semana começamos a ter a avaliação, depois a recuperação, para finalizar o 2º trimestre deste ano. Agradeço a sua participação. Até a próxima aula.